Som. Bom dia, família. Bom dia. É uma alegria estar aqui na casa do Senhor e estar aqui em família também, não? Essa comunidade aqui, ainda que eu esteja morando lá na Espanha, é aqui que eu me sinto em casa. E não só aqui, claro, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali ele se faz presente. Então é importante que estejamos em unidade, não? Com o Espírito, com nossos irmãos, onde quer que estejamos. E aqui eu me sinto em paz. Glória a Deus que eu me sinto em paz aqui. E, bom, primeiro eu queria agradecer primeiro aos pastores, agradecer a Deus pela oportunidade de eu estar aqui, simplesmente compartilhando o que Deus tem falado no meu coração. E eu estou seguro, tenho certeza de que também é um desejo tanto dos líderes quanto de Deus que estejamos servindo na casa do Senhor, porque é bom. A palavra fala que a bênção está na comunhão. É importante que estejamos empolgados, animados para estar servindo, não só aqui no púlpito. Estar no púlpito não quer dizer nada. O altar, nós sabemos que em Cristo o altar é o nosso coração. Então tudo que façamos para o Senhor, que queremos servir aqui na igreja, na nossa comunidade local, que é uma alegria tanto para os irmãos quanto para Deus ver nós servindo aqui. Então, primeiro eu queria agradecer. E, bom, essa palavra é uma palavra que o Senhor estava tocando no meu coração para eu pregar, para eu ministrar, compartilhar com os jovens lá onde eu estou. Com os jovens lá na comunidade que eu estou servindo na Espanha. E glória a Deus, na última sexta-feira eu ministrei essa palavra lá e foi uma bênção. É uma palavra muito simples. Hoje eu queria falar sobre o amor, e eu queria falar que o amor é a essência de tudo, a simplicidade do amor. E primeiro, falando sobre isso, eu gostaria de falar sobre quanto nós somos amados, porque tudo começa nisso. Entender, o entendimento do quão nós somos amados por Deus, tanto nas coisas carnais, quanto nas coisas espirituais, carnais e naturais. Nós somos muito amados por Deus simplesmente por estar aqui hoje sentados, podendo escutar, podendo ministrar, podendo adorar ao Senhor. Somente por isso já seria motivo suficiente para darmos glória, para agradecermos em nosso coração a Deus, porque a palavra de Deus fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e a palavra dele também fala que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então nós só estamos aqui hoje, nessa manhã, pela glória de Deus, pela graça de Deus, pelo amor dele em nossas vidas. Então é muito importante nós termos um coração agradecido e entender que nós somos muito amados. Sabe, nós somos amados, nós temos o privilégio, muitos aqui, talvez a maioria, de conhecer o nome de Deus, de conhecer a palavra desde pequenininhos, às vezes de adolescentes, às vezes um pouco depois, mas temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus, que é o Verbo, Jesus. Temos o privilégio de congregar em uma igreja, temos o privilégio de viver em um país, talvez aqui, talvez no Brasil, talvez não sei onde você viva, mas um país que permita o culto a Deus, que permita muitas vezes nós evangelizarmos, nós compartilharmos o amor que nós recebemos com outras pessoas. Isso é amor, isso é graça, e muitas vezes nós não reconhecemos as pequenas coisas. Deus nos ama infinitamente, irmão. Deus nos ama de forma que nós não conseguimos perceber muitas vezes. Deus nos abençoa, nos ama com a saúde que temos. Muitas vezes temos falando de saúde, mas Deus nos abraça, Deus nos conforta, Deus cuida de nós. E nós temos muitas vezes uma família que Deus muitas vezes expressa o amor dele através dos nossos filhos, através dos nossos pais, através de um tio, de uma tia. Deus expressa o amor dele. Deus é um Deus invisível, mas ele diz que ele está expresso nos pequeninos. E nós temos que reconhecer isso. O amor de Deus em nosso meio, em nossa volta, no mundo criado. Nós vemos aqui, quem vive aqui em Portugal, quem está aqui hoje, vê que é um país tão lindo,
A palavra fala que a criação expressa Deus, né? Que expressa o amor de Deus, que revela o caráter de Deus. E nós estamos aqui, muitos aqui estão, como eu posso dizer, muitos estão aqui desfrutando, turistando. E ontem eu estava mesmo com meu pai e minha avó, estávamos em Matosinhos e, nossa, que lugar lindo, né? Os passarinhos, a praia, os parques, os jardins. E Deus é maravilhoso nos mínimos detalhes. E, bom, eu gostaria de primeiramente falar isso, como nós somos amados. Somos amados de forma natural e somos amados também de forma espiritual, porque nós conhecemos o nome de Deus, sabe? Nós conhecemos o nome de Deus, conhecemos, sabemos, temos entendimento que Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Nós entendemos que Deus é amor, entendemos que Ele nos buscou, nos resgatou, quando veio em carne, nos resgatou. E nós temos uma graça, irmãos, imerecida, que é saber que somos amados por Deus, nos mínimos detalhes. E o Evangelho, ele é muito simples. O Evangelho, ele é amor. Só que muitas vezes você pode pensar que, nossa, ele está fazendo aqui uma pregação do bom político. Não sei se ele está aqui em Portugal, tem essa expressão. A expressão do bom político, a expressão populista, a pregação para agradar a todos. Mas não é isso. O Evangelho, ele é simples. A gente que complica as coisas. A gente complica as coisas todos os dias. É muito simples servir a Deus. Simples não quer dizer que é fácil. Simples quer dizer que é fácil de entender e que as ordens não são complexas. Não, você não precisa, a palavra fala, obrigado Deus porque escondeste essas coisas dos grandes desse mundo. Quando nós estamos aqui ministrando, obrigado porque o Senhor escondeu essas coisas dos grandes e ensinaste e mostraste aos pequeninos. Então, o Evangelho é simples. Nós que complicamos as coisas. E muitas vezes não entendemos e vemos o amor de Deus como um peso em nossas vidas, como um controle. Muitas vezes entendemos as leis, as ordens, os conselhos, os detalhes como um controle e peso. E não queremos seguir à risca. Mas por que não queremos seguir à risca? Porque não vemos com os olhos de amor. Não vemos as coisas como as coisas de fato deveriam ser. Eu gosto muito de ministrar sobre amor e falar um pouco sobre João. Todos vocês sabem, ou talvez todos saibam que João é chamado do discípulo do amor, não é? E por que é chamado do discípulo do amor? Porque no Evangelho segundo João, que João escreveu, sempre quando ele vai, também é muito engraçado, sempre quando ele vai se referir a si mesmo, ele se refere como discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus ama. E ficou a assinatura do ministério de João, do discípulo João e logo após do apóstolo João, a sua assinatura, a sua marca, a marca do seu ministério é o amor. E se vemos as cartas de João, que é reconhecido como discípulo do amor, nós vemos que é muito simples aquilo que João quer demonstrar do que é Deus. João muitas vezes fala sobre luz, que Deus é luz. João fala sobre pureza, sobre santidade. E acima de tudo, João fala sobre amor. Em algum versículo tem escrito em 1 João, 2 João, fala, irmãos, eu não vos dou um mandamento novo, senão antigo, simplificando todas as coisas, que amem uns aos outros, assim como Deus os ama. E logo após ele fala, irmãos, amar a Deus é seguir seu mandamento. E logo depois ele completa, e o que é seguir seu mandamento? E quais são seus mandamentos? Era amar uns aos outros. Então, todo o Evangelho, tudo se simplifica, toda a base que temos construída, a rocha que a palavra fala, que temos que construir nossa vida é o amor. Não o amor de paixão, o amor que logo mais vamos ler em 1 Coríntios 13, o que de fato é o amor. Mas toda a nossa base tem que ser constituída em amor. E por que muitas vezes não entendemos? Porque muitas vezes lemos o que está escrito na palavra e reprovamos e nos afastamos daquilo porque não vemos com os olhos de amor. Então, eu gostaria de fazer uma comparação.
Não que um seja melhor do que o outro, mas uma comparação saudável, de diferenças de ministérios, cada um com sua graça, cada um com sua importância. Temos de um lado João, o apóstolo do amor, que fala com suas cartas de forma tão simples, de forma tão pura do que é Deus, do que é viver em comunidade. E nós temos do outro lado Paulo. Paulo especifica e detalha o que tem que ser nossa vida com Deus nos mínimos detalhes. Paulo fala especificamente como temos que conviver com os da igreja, os que conhecem a Deus. Paulo explica, nos aconselha como viver com os fora da igreja, nos aconselha a nossa vida em casal. Paulo detalha muitas coisas sobre nossa vida com Deus. E muitas vezes nós lemos Paulo, ou lemos muitas vezes conselhos, ou muitas vezes conselhos que nossos líderes nos dão, nossos pastores, nossos líderes nos dão, ou nossos pais, a autoridade que temos, que Deus nos deu, e não entendemos esses conselhos. Porque Ele está querendo como posso dizer, me instruir, ou me disciplinar, ou me controlar, ter um peso em mim, até nisso. Eu não tenho liberdade, muitas vezes, quando nós não olhamos com os olhos do amor, não entendemos que nossa mentalidade é assim, eu sei, porque muitas vezes a carne, ela batalha com o espírito constantemente, e ainda mais temos esse exemplo no âmbito natural quando somos crianças ou adolescentes, não é? Vamos supor um exemplo, o adolescente ele não quer usar cinto, e o pai está ali, filho, use cinto, vai de cinto hoje porque sua calça está caindo. Imagina você vai para a festa lá, 15 anos de sua amiga, sua calça cai, sua cueca está furada. Imagina que vergonha vai ser você sem cinto. E muitas vezes a mentalidade do jovem não entende que aquilo é amor. E fala, nossa, até nisso ele quer me controlar. E sente o peso, sente o controle. E as coisas não fluem. Por que não fluem? Porque não temos em base o amor primeiro. Não temos em base o amor. Então, muitas vezes, para entender o que é o Evangelho, muitas vezes vemos pessoas que não conhecem a Cristo falando, nossa, mas olha o que tem escrito na palavra, olha o que fala o Antigo Testamento, olha o que Paulo fala sobre as mulheres. Não entende. Por quê? Porque não tem a base. Qual é a base? A base é o amor. Então, que possamos entender, primeiramente, fazendo um resumo, que somos amados tanto nas coisas naturais quanto nas coisas espirituais. Temos o privilégio de conhecer a Deus desde pequenos, temos o privilégio de poder compartilhar com os nossos familiares, com os nossos filhos, com as pessoas em qual nós convivemos, o que é o Evangelho. E temos que apresentar o Evangelho não como um peso, não como um controle, mas como um amor, porque de fato essa é a essência do Evangelho. O Evangelho é simples. Nós complicamos as coisas todos os dias. E muitas vezes nós nos colocamos em labirintos. Muitas vezes o nosso pecado, os nossos desejos, a nossa cobiça, a nossa cegueira espiritual, nos coloca em um labirinto. Nos prendemos, nos perdemos em um labirinto. E aí, como fugir? Em coisas práticas da vida. Como vamos sair desse labirinto? Como vamos fugir de onde nós mesmos nos colocamos? E aí sim, muitas vezes é pelo amor, tudo bem. Mas de forma prática, temos que ter conselhos práticos. E temos que ter a maturidade espiritual de entender que aquele conselho tem base no amor. Sabe? Muitas vezes vai ser necessário um mapa com várias referências, com vários sinais de como vamos sair de onde nós mesmos nos colocamos. Mas temos que entender que também todo mapa é necessário um norte, e o norte é o amor. É sempre a base de tudo que vamos fazer em nossa vida, é o amor. E o mais interessante do Evangelho, por isso que o Evangelho é maravilhoso, e por isso que o Evangelho, por isso que Deus fala obrigado, parafraseando, obrigado porque porque o Senhor escondeu essas coisas dos grandes e revelou aos seus pequeninos. Por quê? Porque é uma graça imerecida e não somente ser amado é a melhor parte. Ser amado não é a melhor parte. Isso tudo que eu falei aqui é uma bênção, é uma alegria nós sermos amados por Deus. Nós temos esse entendimento, porque nós somos curados para curar outras pessoas.
Nós somos abençoados para poder abençoar. E é de fato isso que eu quero dizer agora. A melhor parte não é ser amado, é amar o próximo. Porque a palavra fala, a melhor parte não é o receber, é o dar. E quando entendemos que somos cheios do amor de Deus, quando o amor de Deus nos preenche, quando o Espírito nos preenche com esse amor, o copo não somente fica cheio, o copo transborda. E ele começa a transbordar na vida de outras pessoas. Esse é um amor que é impossível conter, porque é um amor imerecido. A palavra fala em Cânticos que se eu pudesse comprar, se eu quisesse comprar o amor, não seria suficiente. É impossível comprar o amor. É insuficiente. E é isso, a melhor parte é essa. A melhor parte é amar o próximo, porque assim o amor é como um rio que flui. Quanto mais amamos o próximo, mais Deus nos ama e estamos em comunhão com Ele. E, bom, claro que temos que amar todas as pessoas que estão em nossa volta, mas hoje especificamente eu gostaria de falar sobre a igreja. Que estejamos unidos em igreja, que estejamos em comunhão, conectados, em amor. E eu sei que essa igreja, nossa comunidade já é assim, mas sempre há possibilidade de estar mais conectados, de estarmos mais unidos, de sermos mais abençoados por Deus, porque a palavra fala, como disse outrora, que a bênção, Deus libera a bênção na comunhão. E a própria comunhão é uma bênção estar em comunhão, uma alegria. Eu sinto a alegria de estar aqui. Então, que estejamos conectados e que estejamos conectados nas coisas práticas. Porque, por exemplo, eu tenho uma intimidade, vamos dizer, com o meu tio Fabiano. Eu tenho uma intimidade com o tio Fabiano, a gente pode conversar, a gente pode sair para algum lugar e nós já temos esse costume. Mas, por exemplo, eu não tenho muita intimidade com outro irmão da igreja, não tenho intimidade, vamos supor, com o tio Anderson. Não tenho intimidade com o tio Anderson. Vamos dizer que não é o caso, obviamente não é o caso. Vamos supor que eu e o tio Fabiano estávamos tocando aqui, estávamos aqui conversando, e surgiu a ideia, poxa, vamos sair hoje, vamos lá no Jardim do Morro, vamos lá comer um pastel, ou vamos, não sei, fazer alguma coisa. Deus também, irmãos, é importante frisar isso, Deus também se revela nas coisas naturais. Uma comunhão, compartilhar uma refeição, Deus está naquele lugar. Muitas vezes nós espiritualizamos tudo e não entendemos que Deus é simples. Deus é humilde, é simples, as coisas pequenas agradam o coração dele. Então, por exemplo, você é com o tio Fabiano, eu tenho intimidade contigo, e aí eu penso, poxa, eu não tenho muita intimidade com o tio Anderson, mas vamos chamar ele hoje para sair com a gente? E ali cria um laço. E ali o Espírito está movendo naquele laço e naquela unidade, naquela relação. E atua e age no meio de nós. E em unidade podemos alcançar os que estão de fora. Porque eles vão entender, nossa, aquele povo ali é diferente. Aquele povo ali é simples, é unido, é conectado, está em amor e aquilo constrange as pessoas. Muitas vezes não temos, como posso dizer, afinidade natural, mas somos irmãos em Cristo, e o Espírito faz com que todos estejamos conectados. E é isso que vai diferenciar nós dos outros do mundo. Eles vão olhar, nossa, tio Anderson e Josi não tem nada em comum, mas eles estão ali conectados, estão unidos, o amor está ali presente, e isso constrange as pessoas que muitas vezes querem estar só no seu grupinho, só na sua bolha. E a palavra mesmo fala, não há mais judeus, não há mais gentio, não há homem, não há mulher, há Cristo em todos. E temos que viver isso. E como eu disse aqui, temos que estar em unidade. E, bem, eu deveria ter pego aqui os versículos, mas eu estou parafraseando, eles podem olhar, sejam os bereanos que confirmam o que está escrito na palavra, mas, enfim, sejam essas pessoas que tenham esse espírito. E qual espírito? O espírito de que ainda há lugar para tudo que façamos, ainda há lugar para outras pessoas.
Então, resumindo tudo, temos o privilégio de saber que somos amados, tanto de forma natural, tanto de forma espiritual. Não que sejam coisas separadas, são unidas, mas só para que tenhamos esse discernimento. Obrigado. Para que tenhamos esse discernimento, o que eu estava falando? Que somos amados por Deus nas mínimas coisas, que muitas vezes os conselhos de Deus, tanto escrito na palavra, quanto dos nossos líderes, da autoridade que é estabelecida em nós, sobre nós, nossos pastores, nossos líderes, muitas vezes nossos pais, pessoas que têm autoridade, não digo que ela vai ser responsável pelo que passa na sua vida, mas que nós reconhecemos que Deus colocou aquelas pessoas para nos ajudar. Que entendamos, irmãos, que tudo tem base, tudo se refere ao fim, tudo tem como princípio, como logos, o amor. A palavra fala, quando João vai falar sobre Jesus, quando João vai começar seu evangelho, ele fala sobre logos, né? Logos é uma palavra grega. Bom, vamos voltar um pouco. Os gregos, nós sabemos, nós vemos no colégio, que os gregos gostavam muito de filosofia. E os gregos, eles tinham muito essa vontade, esse desejo de entender qual era a razão da vida, qual era o sentido da vida, o propósito da vida. E muitos, nós sabemos, muitos diziam no início que era a água, uns diziam que tudo começou da terra. Enfim, nós sabemos que passaram sobre várias fases. E chegou um ponto que os gregos diziam que tudo deveria ter começado por uma razão. Todo o universo começou por uma razão. E essa razão, traduzindo, é o Logos, que é o propósito, a base de tudo. Tudo teve uma base, tudo teve um princípio por trás. E para João, esse princípio era o amor. E esse amor é Jesus. Então, quando ele vai revelar Jesus, ele revela sobre o Logos, que é a razão sobre todas as coisas, que é o sentido primário sobre que tudo foi estabelecido. Então, é isso, nós somos muito amados nas pequenas coisas, nos detalhes. Não podemos ficar com essa ideia de que os conselhos de Deus são pesos, escolher aquilo que nós vamos seguir ou não, porque se estamos assim, não somos aperfeiçoados no amor. Para que possamos estar aperfeiçoados no amor, é preciso entender que tudo vem do amor e que não há peso, não há controle. É como um pai que, tudo bem, no início, o pai quer levar o filho no braço, quer guiar o filho no braço, mas todo pai, eu não sou pai, mas com certeza, todo pai quer que um dia, não quer que um filho de 30 anos seja guiado no braço. Não. O pai quer aconselhar o filho para que ele possa saber qual é o caminho certo. E com Deus é exatamente a mesma coisa com nós. No início, Deus nos guia no braço, mas depois Ele quer que cheguemos à maturidade espiritual de entender. Ele me ensinou, Ele me aconselhou, esse é o caminho, eu vou seguir esse caminho. E que entendamos que nós somos muito amados, que Deus nos ama nas mínimas coisas, que nós complicamos as coisas, nós nos colocamos em situações que muitas vezes vamos precisar de conselhos específicos, mas que tudo isso se resume ao amor. Entendemos, resumindo um exemplo perfeito que é João e Paulo. Muitas vezes não entendemos Paulo, muitas vezes não entendemos o peso, muitas vezes não entendemos o que está escrito ali, porque não entendemos que é com olhos de amor que temos que olhar aquilo. Que Deus nos ama nos mínimos detalhes, como um pai que quer colocar um cinto no filho para que ele vá para a festa. E não só essa é a melhor parte, como eu disse, a melhor parte é saber que quando o amor de Deus nos preenche, nós temos o privilégio de poder transbordar na vida de outras pessoas. Nós temos o privilégio de estarmos conectados aqui, que não existe mais diferença português, brasileiro, judeu, gentil, homem, mulher, idoso, jovem. É Cristo em tudo, Cristo em todos. O amor prevalece em nossas vidas.
temos que ter o Espírito. Qual Espírito? O Espírito de que ainda há lugar em tudo que façamos em nossa vida. Vamos ler o que está escrito em Lucas, só para eu também não pegar a Bíblia aqui e não ser tratado como pode ler isso. Esqueci a minha palavra. Como herege. Eu gostaria de falar um pouco sobre o grande banquete, que fica em Lucas 14. Eu vou falar sobre especificamente o versículo 22, se não me engano. Mas primeiro eu vou resumir essa história que é tão bonita do grande banquete. Lucas 14, 22, se não me engano é isso, deixa eu ver. Lucas 14, 22. Bom, resumindo essa história, o grande banquete. O que é essa história? A história do grande banquete é o seguinte: existia um rei, e o rei, ele planejou, ele organizou um grande banquete e pediu para que seus servos convidassem pessoas para que fizessem parte, para que estivessem nesse grande banquete. E o que é lindo, enfim, vamos pouco a pouco. O que é lindo e a intenção e é o espírito do qual esse grande banquete é dado. Então, no início, podemos dividir esse grande banquete, as pessoas que foram convidadas para esse grande banquete, em 3 grupos de pessoas, não é? Primeiro, o que acontece? O rei pede aos seus servos, vão às redondezas do palácio e convide as pessoas para o banquete. Essas pessoas, elas já conheciam as redondezas do palácio. Talvez elas já até tinham ido para outros banquetes. Muitas vezes elas tinham servos para que levassem elas para o banquete. Então eram pessoas que estavam acostumadas ali com aquele ambiente de realeza. Muitas pessoas ali que foram convidadas, o primeiro grupo que foi convidado, já eram conhecidos, já conheciam ali os palácios, o palácio, os jardins do palácio, e poderiam ir. Não necessitavam que nem os servos do rei os levassem, eles já sabiam o caminho. Mas, com as piores desculpas possíveis, esse primeiro grupo, que não tinha o porquê de negar, que não tinha o porquê de não ir ao grande banquete, negou. Todas, como tivessem um tratado, um acordo entre eles, todos negaram, com as piores desculpas possíveis. Então os servos voltaram, os servos que convidaram essas primeiras pessoas, o primeiro grupo, voltaram ao rei, não é? E falaram para ele: olha, ninguém quer vir. Eles recusaram o convite para o banquete. E o rei, a realeza, se revoltou e disse: eles recusaram, então vá pelas ruas e chame os pobres, chame os enfermos, chame aqueles que nunca poderiam ir ao banquete. E quando chega essa parte, fala de nós porque nós não conhecíamos o Evangelho, nós não fazemos parte do ambiente que era, vamos supor, o judaísmo, as leis de Deus, né? Que Deus primeiro se revelou aos judeus. Nós não fazíamos parte, e Deus nos chamou em amor, Deus nos abençoou com graça, nos convidou, porque sem Ele nós somos isso, nós somos enfermos, nós somos pobres, mas com a graça dele nós somos curados, nós somos abençoados para abençoar aos outros, e nós fomos convidados a esse grande banquete, e não tínhamos o que oferecer, mas mesmo assim fomos convidados. Então os servos voltam ao rei e dizem: olha, nós convidamos, nós fizemos, vamos dizer o que está escrito aqui. Mais tarde o empregado disse:
Lucas 14, 22. Mais tarde o empregado disse: patrão, deixa eu colocar em tradução, por favor, selecionar. NAA, melhor. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Olha o espírito desse servo, gente. Olha o espírito desse servo de convidar. Muitas vezes esse servo não vivia conforme os outros, não vivia conforme o segundo grupo de convidados. Muitas vezes sujos, enfermos, pobres, não conseguiam nem conceber o que seria um banquete no palácio, comendo muitas vezes aquilo que dava. Nós éramos assim, sem Cristo. Nós nos satisfazíamos com um pouco, com as migalhas do que o mundo podia oferecer, mas alguém convidou a gente, Deus usou alguém para convidar, e hoje nós estamos aqui em um grande banquete, em uma alegria que não tem fim, que tem como base o amor. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas mais maravilhoso que isso não é ser amado, não é ser convidado. Mais maravilhoso que isso é a atitude desse servo aqui. Temos que nos colocar nesse servo. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou. Olha, o servo, ele conhece o patrão, ele conhece o senhor. Por quê? Porque ele acrescentou alguma coisa aqui. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor ordenou. Se fosse um servo que não conhecesse o seu patrão, o seu senhor, terminava por aqui. Mas o que é que ele disse depois? E ainda há lugar. Por quê? Porque ele conhece o Espírito do Senhor. Ele conhece o seu Senhor. E ele sabe que o Senhor gostaria de escutar isso. Então, o que é que o Senhor responde depois? 23. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue. Se nós lemos se vocês lerem essa parábola em casa, vocês vão ver que para cada grupo eles usam um verbo diferente. O primeiro eles falam chame. E fóssil, esse é o terceiro. Mas no primeiro ele fala chame. Vamos ler aqui o que está escrito. Aqui está dizendo, nessa versão está dizendo avise. O primeiro verbo, o primeiro grupo, avise que vai ocorrer um banquete. Por que avisar? Porque eles já sabiam como ir, eles já estavam ali naquele ambiente, eles já conheciam a realeza. O primeiro verbo que ele usa para o primeiro grupo é avise. O segundo, vamos ver aqui. O segundo é saia depressa. O segundo grupo, que somos nós, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga. Primeiro avise, segundo traga. Traga não é igual a avisar. Trazer remete a um esforço, remete a você se empenhar a trazer a pessoa. E o terceiro grupo, que é a nossa missão, porque nós somos o segundo grupo, é obrigue-os a entrar no palácio. Mostrando que não é que o Senhor, nosso Deus, nessa parábola, não é que ele esteja de qualquer forma, se as pessoas vierem tudo bem, mas se não vierem eu estou satisfeito. Não, obrigue-os, porque, se a gente lê, para que a minha casa se encha. Deus é um Deus que quer a sua casa cheia. Deus é um Deus que quer a sua casa cheia. E esse é o espírito que temos que ter. Temos que conhecer o nosso Deus para que entendamos que não é suficiente aqui estarmos aqui. Que ser amados não é suficiente, saber que somos amados, gozar desse amor de Deus, não. Deus quer que a casa dele esteja cheia. E que ainda o nosso espírito não é nunca que a casa já é suficiente. É que ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar para as pessoas, ainda há lugar para convidar, ainda há lugar para comunhão, ainda há lugar, irmãos, para tudo. Se tivéssemos esse espírito de ainda há lugar, irmãos, nós compartilharíamos o amor de Deus para as pessoas no mundo de forma maravilhosa. Se disséssemos que ainda nossa carteira, nosso dinheiro, todavia nossas finanças
há lugar para abençoar outras pessoas, quantas pessoas menos estariam necessitadas na rua? Se pudéssemos dizer que ainda há lugar em nossas casas para acolher as pessoas, quantas pessoas se sentiriam acolhidas? Nós sabemos aqui no país que as pessoas são deprimidas muitas vezes, muitos idosos. Temos que ter essa mentalidade, ainda há lugar para tudo que façamos, porque foi nesse espírito que Deus fez a gente. Foi nesse espírito que Deus nos criou. Podemos viajar aqui no bairro, podemos imaginar aqui como foi que Deus nos criou. E como foi que Deus nos criou? Deus, irmãos, não necessitava de nada. Deus era o suficiente em sua relação. Pai, Espírito, Filho, suficiente. E em alegria, em gozo constante, gozo infinito na eternidade. Mas em algum momento na eternidade, como fala na Espanha, estavam charlando, não? Estavam em comunhão. E um olhou para o outro, olha, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom, isso aqui é incrível, mas todavia há lugar. E nós fomos criados, e Deus nos amou, e fomos criados, e fomos como posso dizer, conectados a Ele, fomos abençoados, fomos convidados para o banquete. Por quê? Porque em algum momento da eternidade Ele disse, olha, essa comunhão aqui é excelente, mas há lugar para mais pessoas, há lugar para mais. Aquilo que é bom nós compartilhamos, aquilo que é bom nós agregamos outras pessoas. E o que é bom, quando convidamos outras pessoas, não fica menos bom, fica melhor, irmãos. Então eu queria fazer um resumo geral. Nós somos muito amados, irmão. Nós temos o privilégio de conhecer a Deus desde jovem, nos mínimos detalhes. Deus nos abençoou para que estejamos aqui escutando essa prédica, essa pregação. Deus teve que nos levantar da cama. As misericórdias de Deus são causas de não sermos consumidos. Não fomos consumidos não porque somos bons. O próprio Jesus fala, quem é o Pai? Nós dependemos de sua graça. E estamos aqui essa manhã com o entendimento que somos muito amados, que Deus nos ama nos mínimos detalhes. Nós complicamos as coisas, muitas vezes precisamos dos conselhos de Deus para determinada área de nossa vida, e que tenhamos a maturidade de entender que esses conselhos não são para nosso peso, não são para o controle, são para amor. Deus nos ama nos mínimos detalhes, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E essa não é a melhor parte. A melhor parte é entender que depois que somos amados com esse amor, que possamos transbordar na vida de outras pessoas, com esse amor que é dado para nós, que possamos começar na nossa vida em igreja, em unidade, em comunhão, conectados, que possamos entender, que possamos estar com o espírito desse servo. Ainda há lugar. Glória a Deus. Força-os para que a tua casa se encha. Esse é o desejo de Deus hoje, nessa tarde. Força-os para que a casa se encha. Temos que ter estratégia, temos que ter formas de trazer as pessoas, não para a igreja somente com um culto, com 4 paredes. Igreja em unidade, para que estejamos em unidade. Glória a Deus. E, enfim, que estejamos com esse espírito, com essa ideia de que Deus nos formou com esse espírito, de que ainda há lugar. Só que, irmãos, agora eu gostaria de ser um pouco mais duro. Por quê? Para encerrar, uma coisa que eu vejo na minha vida, uma coisa interessante, eu desde pequeno, minha mãe, meu pai, eu fui instruído muito a palavra. Não vou dizer 100%, mas eu penso muito a palavra. Para decidir alguma coisa na minha vida, eu penso no que está escrito lá na palavra. O que está escrito? Claro que o Espírito que dá vida, primeiramente, né? O Espírito dá vida. Mas tudo que eu penso, que eu vou tomar uma atitude, eu penso na palavra. E quando eu erro, eu sei que eu estou errando. Eu não coloco culpa na palavra. Eu sei que eu estou indo
eu estou fazendo aquela escolha com minha vontade, não é a vontade de Deus. Porque o Espírito nos, sempre, se damos a liberdade ao Espírito, o Espírito ele nos instrui em cada momento, com base na palavra, com base no amor. Mas há uma coisa muito importante, muito interessante, porque muitas vezes entendemos os conselhos de Deus, e se colocamos os conselhos de Deus em prática, nós somos abençoados. Por quê? Porque os conselhos de Deus são princípios para a vida. E toda pessoa, ainda que não conheça Ele, ainda que não manifeste Deus como seu Senhor e Salvador, se segue os conselhos, se segue os princípios que estão na palavra, eles vão ter os resultados que estão na palavra. Isso é básico, é lógica. Exemplo, eu sempre amei Provérbios. Provérbios nos ensina tantos conselhos maravilhosos para os jovens, principalmente, para ter uma vida reta diante de Deus e para prosperar. E os conselhos de Provérbios são para prosperar também terrenalmente, naturalmente. Mas aí que está, irmãos. Temos que entender qual é o princípio de tudo. Porque se nós seguimos uma vida com Deus, se aceitamos os conselhos de Deus e logo após somos próximos, temos os resultados, temos as consequências positivas de ter recebido, de ter tido a obediência, mas fazemos isso por interesse, se fazemos isso pelos resultados que os princípios nos dão, nós perdemos tudo. Porque não vale a pena, irmãos, porque isso aqui é maravilhoso. Nós estamos colhendo aqui hoje fruto de um princípio de Deus, estar em comunhão. Para mim é uma maravilha, vamos depois almoçar aqui todos juntos. Mas se fizermos isso só para o nosso próprio desfrute, não é suficiente. Não é esse a razão do porquê está escrito, do porquê Deus fez tudo por nós. Não é o espírito do ainda lugar. E podemos, isso acontece comigo diariamente. Eu sigo a palavra. Eu amo os conselhos do que está escrito. Mas muitas vezes eu me perco. Eu me perco porque eu vejo, graças a Deus, lá onde eu estou trabalhando, eu trabalho em um restaurante, eu vejo a mão de Deus na minha vida. Eu trabalho em coisas muito simples, eu trabalho como coveiro, mas eu vejo a mão de Deus. É incrível como todos os setores querem que eu trabalhe com eles. Os da sala, os garçons querem que eu trabalhe com eles, as meninas da barra querem que eu trabalhe com eles, os cozinheiros querem que eu trabalhe com eles. Eu comecei a trabalhar agora pelo turno da manhã, o turno da noite quer que eu vá trabalhar com eles. E por que isso? Sabe, porque eu sigo os conselhos de Deus, porque eu sigo os princípios. Eu faço um bom ambiente naquele lugar pela graça de Deus. Mas se eu não entender que nada disso é para mim, não é para que eu seja o reizinho daquele lugar, não é para que eu seja, não, é para que eu possa ministrar o amor de Deus para aquelas pessoas. Nunca é para a gente. Se o amor está com o fim em nós mesmos, não é o amor, não é suficiente. Então, em tudo que fazemos em nossas vidas, formamos uma família e muitas vezes gozamos, desfrutamos do amor que está na família. Mas se esse amor que temos não é para o desfrute do próximo, não é para alcançar outras pessoas, de nada vale, irmãos. De nada vale. Muitas vezes podemos nos perder quando começamos a entender que Deus é um Deus de princípios e os princípios de Deus traz para nós bênção. Se começamos a seguir os princípios por interesse, porque são bons para nós, não para o outro, de nada vale. De nada vale. Então, é muito importante nós entendermos que todas as bênçãos, todas as maravilhas de Deus, beijinho, dona Lídia, um abraço. Beijo. Tchau. Uma alegria da senhora. Amém. Então, que possamos entender isso, que possamos entender que nada que fazemos é com fim nós outros, em nós, é com fim no próximo. E para ler isso, para encerrar, vamos ler 1 Coríntios 13 também. Vai ser uma pregação muito simples, é uma pregação que fala realmente, Deus compartilhou ministrou no meu coração para que eu pudesse pregar
para os jovens lá. Então tem que ser uma pregação de fácil entendimento para que eles abracem. E 1 Coríntios 13. Cada um quer ler um verso? Vamos começando. 1 Coríntios 13, capítulo 1. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Amém. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde ciúmes. Não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Não fala com a injustiça, mas fala com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera em todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, aquilo que eu estava falando dos conselhos, muitas vezes quando nós somos meninos na fé, ou quando naturalmente quando temos um filho, ou nós, que está escrito aqui, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém, o maior deles é o amor. Então, eu queria agradecer pela oportunidade, que estejamos vou começar a orar. Muito obrigado e que o Senhor possa falar em nossos corações sobre isso, sobre a essência de tudo, para que Ele possa construir em nós com essa base, como a palavra fala, construir minha casa sobre rocha, sobre a rocha. Que rocha é essa? É Jesus. Quem é Jesus? Jesus é amor. Então que construamos nossa casa com base nessa rocha. Então eu gostaria de orar. Pai, obrigado a Deus por mais um dia, Pai, em Sua presença. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia, Senhor, porque apesar da nossa infidelidade, o Senhor segue fiel, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guia, o Senhor é paciente com nós, o Senhor é bondoso, o Senhor, Pai, nos dá muito mais daquilo que pedimos, muito mais daquilo que imaginamos. Que possamos, Pai, fundamentar a nossa vida no amor, Pai. Que possamos entender hoje, Pai, nessa manhã, que somos infinitamente amados por Ti, que nunca entenderemos o quanto somos amados, Pai, por Ti. E que a única coisa, Deus, que o Senhor pede de nós é que amemos uns aos outros, assim como o Senhor nos ama. Que possamos transbordar aquilo que não vem de nós, que vem de Ti. Simplesmente compartilhar aquilo que não foi nós que compramos, porque seria insuficiente, tudo que façamos é insuficiente para comprarmos o Teu amor, Senhor. Mas ainda assim o Senhor nos ama. Ele não nos ama de forma pequena, nos ama de forma suficiente a transbordar e a transbordar o próximo, para que eles possam entender, para que o mundo possa enxergar a nós e entender que há uma coisa diferente, há um espírito diferente vivendo em nós,
Glória a Deus. Por isso, Pai, eu agradeço, Pai, por mais um dia em Sua presença, mais um dia em Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.